Em alguns lugares do mundo e no Brasil, algumas comunidades celebram nesta semana a semana de unidade, de oração pela unidade dos cristãos. E isso acontece em alguns lugares, não é uma semana oficial de oração pela unidade dos cristãos, mas basicamente porque, como vimos, aqui na Nova Inglaterra nós celebramos o 7º domingo do tempo comum e nela o início, a partir do versículo 11, da leitura do capítulo 17 do Evangelho de São João. Evangelho que nós continuamos a ler ao longo dos últimos dias. Nós lemos o início na terça-feira dessa semana, lemos a repetição do Evangelho de domingo ontem e hoje nós lemos a continuidade. E nesse Evangelho, nesse texto do Evangelho, é o finalzinho do discurso inaugural, do discurso final, não inaugural, o discurso final de Jesus aos seus discípulos no Evangelho de São João. Jesus, no capítulo 12, 13, ele vai à ceia, se reúne com os seus discípulos, no capítulo 13, e lava os pés dos discípulos, se levanta e fala com eles. E ele fala durante o capítulo 14, 15, 16, e no capítulo 17, Jesus diz o texto de São João, ele volta os olhos para o céu, e ergue os olhos para o céu, e reza dizendo, ele reza ao Pai em voz alta, esta longa oração, que é praticamente todo o capítulo 17, a oração sacerdotal de Cristo, quando ele nos dá esse texto tão teológico, tão profundo e tão belo. Hoje, especialmente, no capítulo 21, a parte primeira, a primeira linha do capítulo 21, do versículo 21 do capítulo 17, nós temos o lema da ordenação diaconal do diácono Álvaro, da minha ordenação presbiteral, e agora coloquei também como minha inspiração e lema para o episcopado: que todos sejam um. Para que todos sejam um. Pai Santo, eu não te rogo somente por ele. Jesus estava diante dos discípulos e ele está rezando já. Ele já falou que sejam um. Desde domingo nós vimos no versículo 11 ele está falando isso, mas a partir do versículo 21 ele insiste, e 3 vezes pelo menos aparece no texto: para que sejam um. Não te rogo somente por eles, mas por todos aqueles que vão crer um dia em mim por causa da sua palavra. Por nós. Jesus estava rezando por toda a humanidade, por todos os que um dia iriam segui-lo, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. E aí Jesus, ele explica o porquê disso. Ele fala não somente da nossa unidade, que eles sejam um, para que sendo um, eles estejam em mim e eu estou em ti, nós estamos juntos. É um mistério de relação e de presença profunda, a Santíssima Trindade, o mistério do Deus uno e trino, o Deus, a mesma natureza divina em 3 pessoas. Este mistério para nós é o grande mistério da Santíssima Trindade. Nós vamos celebrar não neste domingo, no próximo domingo, esse mistério da nossa fé, a própria identidade de Deus, quem Ele é, revela-se também em nós. O desejo de Cristo é a nossa unidade com Ele, mas a unidade ao ponto de sermos não deuses, porque nunca seremos deuses, mas como Ele, mergulharmos no mistério da unidade, nós, para que eles sejam um. O texto continua, e é tremendamente profundo. Isso a fim de que, para que o mundo creia. E aí nós entendemos a profundidade disso, porque eu dizia no último domingo, vocês que estiveram na missa, que Jesus podia ter pedido qualquer coisa para nós. Imagine, alguém que está às vésperas da morte, ele ia morrer no outro dia, na sexta-feira, ele sabia que aquilo iria acontecer. É o último pedido que ele faz. E ele podia pedir qualquer coisa, aquilo que nós todos sonhamos, um mundo no qual todos
tenham tudo, onde todos conheçam a Deus, onde não haja mais violência, onde não haja mais o pecado que nos divide, onde não haja mais guerras, não haja mais tragédias. As grandes tragédias humanas, eu não falo das tragédias naturais, mas daquelas tragédias que acontecem no nosso dia a dia, quando somos incapazes de nos reconhecer como irmãos e irmãs. E Jesus pede justamente aquilo que faz com que tudo mais aconteça, porque espelhamos o céu quando formos um. E aquele é o único pedido que não depende só de Deus. Ele dá a graça, mas ser um com meu irmão depende de mim. Nós compreendemos a profunda sinergia, o encontro de forças entre a vontade de um Deus supremo, Criador de todas as coisas, que nos dá liberdade para dizer sim. E este encontro entre nossa liberdade e o seu amor, o seu poder, o Espírito que nós celebramos, o próprio Deus que vem habitar em nós, é que nos faz um, nos torna um. É impossível sermos uns com os outros. É impossível a unidade perfeita neste mundo tão fraturado pelo pecado, na humanidade toda desunida. Ainda em 2024, testemunhando tantas guerras, parece mesmo impossível, mas com o sim humano e a graça que nos eleva, o Santo Espírito, nós seremos sim capazes. Porque só assim o mundo vai crer. Não nos enganemos. O mundo não vai acreditar em Cristo se eu não sou capaz de ser um com o meu irmão. Jesus deixa bem claro, o mistério da unidade é o que vai fazer com que o mundo reconheça que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, Jesus em nós, e tu em mim, Pai, e o Pai em Cristo, o próprio Deus, Criador de tudo, em Cristo, seu Filho único, unigênito, nos faz experimentar a graça inimaginável da experiência de Deus. Nós não somos somente instrumentos, servos, criaturas. Nós somos elevados, somos chamados filhos e filhas. E mais do que isso, Ele nos deseja no céu, na unidade perfeita com Ele, para que sejam um como nós somos um, eu neles, tu em mim, para que eles cheguem à unidade perfeita. E outra vez Jesus diz: e aí o mundo reconheça que tu me enviaste e que os amaste como me amastes a mim. O nosso sim a Deus, nós, a Igreja de Cristo, abrimos-nos ao amor, à fraternidade, ao perdão incondicional, ao mergulho na misericórdia divina, não somente recebendo-a, mas entregando-a aos nossos irmãos, é o que fará com que o mundo reconheça isso. Pai, o mundo vai reconhecer que os amaste. O amor de Deus, nós proclamamos o amor de Deus, essa é a pregação da igreja, é a primeira pregação, Deus nos ama. O mundo vai entender isso quando nós manifestarmos isso nas nossas vidas, da maneira mais simples possível e mais misteriosa, o maior dos milagres, sermos capazes de nos amar uns aos outros. Pai, aqueles que me deste, é tão bonito isso, né? Jesus começa a nos tratar como um presente. Você me deu eles. Nós somos o dom do Pai a Cristo. Tão bonito isso, nós falamos do Espírito como o dom de Deus. No Pentecostes nós vamos celebrar o dom de Deus em nós. E aí multiplicamos a palavra, que nos dá todos os dons. Ele nos dá. Dom é o que é dado, é gratuito. O Espírito nos foi dado, nos é dado. O Pentecostes permanente na vida da igreja. Nós pedimos todos os dias a presença do próprio Deus nas nossas vidas, que nos faz capazes de amarmos uns aos outros. E nos dá todos os dons, mas daí nos transforma em dom. Dom uns para com os outros. Mas é tão bonito
a maneira como Jesus disse: eles são dom que tu me deste. Tu me deste, Senhor, a eles. Pai, desculpa, Jesus não trata Deus de Senhor, diz Pai. Aqueles que me deste, eu quero que estejam comigo, onde eu estiver. Imagina que Jesus pede ao Pai. Ele está com o Pai na glória. Ele é a nossa cabeça. Nós somos o corpo de Cristo, a igreja. A cabeça nos precede na glória. Nós já estamos no céu de certo modo. Nós falamos e cremos, como São Paulo, que somos um povo ressuscitado desde agora, apesar de não experimentarmos plenamente a glória. Nós recebemos o céu da Eucaristia, nós o experimentamos, apesar de ainda não, porque aqui estamos. Mas eu quero, Pai, que onde eu estiver, eles também estejam comigo, para que contemplem a Tua glória, a glória que Tu me deste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Nós falamos da divindade de Cristo, e Ele, consubstancial ao Pai, gerado antes de todos os tempos. É tão bíblico, Jesus nos ensina isso. Me amastes antes que tudo pudesse ser criado, o mistério do Deus unitrino. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. Lembra que a gente conversava, sobre conhecer a Deus, o mistério desse conhecimento? E nós só amamos aqueles que conhecemos. Só conhecemos de fato quando amamos. Esse mistério lindo do conhecimento de Deus. Ele nos criou sua imagem e semelhança para que, como Ele, como o próprio Deus, nós o conheçamos e possamos amá-lo. Eu lhes fiz conhecer, Pai, o Teu nome e o tornarei conhecido ainda mais. Aí Jesus ele explica, por que isso? Para que o amor com que me amaste desde a fundação do mundo e eu mesmo esteja neles. Eu acho um dos textos mais importantes de toda a Escritura, o texto que a igreja nos dá hoje. Nós recebemos o dom do amor de Deus e somos chamados a algo inimaginável. A comunhão com Deus, o objetivo das nossas vidas, o céu, a felicidade perpétua. Nós sequer imaginamos, mas já que experimentamos. Mas é preciso que digamos sim. Ao redor desses dias, eu sempre lembro uma música de um irmão nosso, protestante, cristão. Ele canta, eu sempre lembro, talvez vocês estejam cansados de se lembrar disso, ele canta: eu sei que foi pago um alto preço para que comigo fostes um, meu irmão. É uma música bonita que fala um com o outro. O preço que foi pago para que fôssemos um. E aí o refrão é assim: e na força do Espírito Santo, pela força do Espírito, nós declaramos que também pagaremos o preço de ser um só coração do Senhor. Somos chamados a ser dom. O dom do amor entregou-se por nós. Não há outro caminho a não ser a cruz, o mistério do amor de Deus, ao qual todos somos chamados a viver e participar. Também doando nossas vidas e sacrificando-nos, pagando o preço para sermos um, para que o mundo conheça que Deus enviou seu Filho a nós e que nos ama. Que o Senhor nos ajude neste mistério, que ao vigiarmos, esperando e aguardando a manifestação do Senhor e a vinda do seu Espírito, nós nos disponhamos a amá-lo e a amar nossos irmãos e irmãs. Amém.